Geralmente, muitos de nós provavelmente pensamos que as partes perigosas do mundo têm grandes quantidades de cobras venenosas ou tsunamis frequentes, mas há uma série de fatores que podem tornar uma área particularmente perigosa, desde o terrorismo até eventos climáticos e tudo o que há entre eles. E hoje vamos dar uma olhada nas 10 regiões mais perigosas do mundo. Dito isto, vamos começar. Número 10. Vale da Morte, Califórnia. Bem na divisa entre os estados da Califórnia e Nevada, em uma região conhecida como a Grande Bacia, encontra-se o Vale da Morte. O Vale da Morte é reconhecido como um dos lugares mais quentes do mundo. E quão quente ele realmente é? Bem, no dia 10 de julho de 1913, o Departamento Meteorológico dos Estados Unidos registrou uma temperatura de 56,7 graus Celsius, ou cerca de 134 graus Fahrenheit. Até hoje, as temperaturas registradas em 1913 continuam sendo a mais alta temperatura do ar ambiente já registrada na superfície da Terra. Surpreendentemente, embora as temperaturas durante o dia sejam escaldantes, elas podem despencar à noite, chegando a até menos 10 graus Celsius. Embora menos 10 possa não parecer tão frio, qualquer um que tenha o azar de se perder por lá à noite provavelmente não estará preparado. Mas digamos que a temperatura não seja o seu fim. O Vale da Morte também está sujeito a tempestades severas, que podem produzir quantidades massivas de raios e inundações. Por exemplo, em 18 de outubro de 2015, quase todo o chão do deserto foi coberto por água após uma chuva torrencial. O clima imprevisível não apenas apresenta desafios para a vida selvagem, como a área é infame por desaparecimentos misteriosos e aventureiros, que encontraram fins trágicos no deserto implacável. Número 9. Ilha Fraser, Austrália. A Ilha Fraser é a maior ilha de areia do mundo e, à primeira vista, parece uma utopia de areia branca e águas cristalinas. Mas, na verdade, é uma concentração de tudo o que há de perigoso e assustador na Austrália. Criaturas potencialmente letais. Localizada a 250 quilômetros da capital Brisbane, a Ilha Fraser abriga apenas 182 pessoas e tem cerca de 123 quilômetros de comprimento. As criaturas que habitam o local deram à ilha a reputação de ser uma das mais perigosas do mundo. Além de suas praias deslumbrantes, a ilha é coberta por uma variedade de vegetações, incluindo florestas tropicais, eucaliptos, manguezais, pântanos e dunas de areia. Mas é o que vive entre essa vegetação que torna a ilha tão perigosa. Ela abriga 18 espécies diferentes de cobras, 6 das quais são altamente venenosas, incluindo a cobra marrom oriental, considerada a segunda mais venenosa do mundo. Também há inúmeras aranhas letais e mais de 300 variedades de formigas. Se essas criaturas rastejantes não forem suficientes para te manter longe da ilha, saiba que ela também era o lar da última população conhecida de dingos puros. Infelizmente, após o ataque e morte de um garoto em abril de 2001, foi iniciado um grande esforço para erradicar esses animais e evitar que se alimentassem de lixo humano. Isso resultou numa população de cerca de 200 dingos subnutridos e ainda mais agressivos do que os das gerações anteriores. E se você conseguir escapar dos perigos em terra firme, as águas ao redor também não são nada seguras. A área é refúgio de águas-vivas venenosas e vários tipos de tubarões, incluindo o tubarão branco. E além dele, há também o tubarão-tigre, ainda mais perigoso para humanos, já que são conhecidos por se alimentarem de carne humana. E para completar esse cenário aterrador, também há crocodilos de água salgada por lá. Diversão, não? Número 8. Lago News, Camarões. Este lago profundo está situado na encosta de um vulcão ativo, o que apresenta uma combinação única de perigos. Localizado no noroeste dos Camarões, o Lago News é um dos únicos 3 lagos explosivos conhecidos e facilmente o mais letal deles.
Você deve estar se perguntando o que é um lago explosivo. Aqui é onde a ciência entra em cena. O Lago News está localizado sobre uma bolsa de magma que lentamente libera dióxido de carbono na água. Isso transforma a água, originalmente composta por H2O, em ácido carbônico. Esse ácido, por si, só não é extremamente perigoso, desde que se evite contato com a água. O verdadeiro problema ocorre quando muito dióxido de carbono se acumula sob a superfície. É aí que o lago se transforma em um verdadeiro lago explosivo. Durante o que é chamado de erupção límnica, o dióxido de carbono irrompe debaixo d'água e forma uma nuvem letal. Como o gás é mais pesado que o ar, ele empurra o oxigênio para longe, sufocando qualquer área que atingir. Essa catástrofe aconteceu em grande escala em 1986, quando o Lago News liberou uma enorme nuvem de dióxido de carbono que matou 1.746 pessoas e 3.500 animais nas aldeias próximas. Para evitar que essa tragédia se repetisse, uma série de tubos de ventilação foi instalada em 2001, com melhorias feitas em 2011. Mas isso não significa que as vilas próximas estejam completamente seguras. Uma das paredes naturais do lago está enfraquecendo e especialistas temem que, se ela ceder, o lago cheio de ácido carbônico pode escoar em direção às vilas e até chegar à Nigéria, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono no caminho. Número 7. Burkina Faso. Até agora, a maioria das nossas entradas focou em lugares sob ameaça constante da natureza. No entanto, nossa sétima posição é um pouco diferente. Burkina Faso é um país de língua francesa localizado na África Ocidental. Infelizmente, a região tem sido assolada por anos de conflito e violência. Hoje, um governo amplamente corrupto luta para conter os frequentes ataques terroristas que ameaçam constantemente todos os que vivem na área. Infelizmente, esses ataques parecem ser motivados mais pela ganância do que por ideologia política. Em vez de atacarem instituições governamentais, grupos terroristas vindos do Mali e do Níger frequentemente atacam locais públicos, como hotéis, cafés e restaurantes. Infelizmente, esses são exatamente os lugares onde turistas são comumente encontrados. E por essa razão, provavelmente não vale o risco visitar Burkina Faso tão cedo. Se a ameaça constante de violência já não tornasse a vida suficientemente difícil para os moradores, o país também sofre com níveis perigosamente baixos de investimentos em saúde e educação. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Burkina Faso tem um dos mais baixos índices de alfabetização do mundo. Número 6. Karachi, Paquistão. Outro país que tem enfrentado sua cota de terrorismo e instabilidade política é o Paquistão, frequentemente citado em listas de alerta. Para viajantes, talvez o local mais perigoso do país seja Karachi. Segundo o Índice de Criminalidade da Numbeo, divulgado em 2014, Karachi era a 6ª cidade mais perigosa do mundo. Para se ter uma ideia, em meados da década de 1990, mais de 1.700 pessoas foram assassinadas em apenas 365 dias. Mais alarmante ainda, em 2013, o número de mortes por terrorismo e crimes em Karachi chegou a 3.251 casos. Devido à prevalência de sequestros, assassinatos, atentados suicidas e guerras entre gangues, turistas são fortemente desaconselhados a visitar a cidade. Número 5. Acapulco, México. Não faz muito tempo, Acapulco era sinônimo de férias luxuosas e resorts de alto padrão. A cidade foi um dos primeiros balneários turísticos do México e, entre as décadas de 1940 e 1960, era frequentada por estrelas de Hollywood e milionários. No entanto, a partir de 2014, esse destino glamouroso transformou-se no epicentro da violência de gangues, extorsão e assassinatos. Em 2016, Acapulco registrou uma das maiores taxas de homicídio do mundo. A situação chegou a um ponto tão crítico que, em 2018,
Todo o corpo policial da cidade foi desarmado pelas Forças Armadas após descobrirem que havia sido corrompido e infiltrado por cartéis de drogas. Antes um destino popular para as férias de primavera, o governo mexicano começou a emitir alertas de viagem já em 2009, depois que confrontos armados entre cartéis e autoridades tomaram as ruas envolvendo granadas e armas de grosso calibre. Desde então, pouca coisa mudou. Por outro lado, destinos como Cancún e Cabo San Lucas acabaram herdando a fama turística que um dia foi de Acapulco. Número 4. Sanaa, Iêmen. Sanaa, capital do Iêmen, detém a distinção de ser a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo. Também é a capital situada na maior altitude, a impressionantes 7.500 pés, cerca de 2.200 metros, acima do nível do mar. Sanaa foi fundada há tanto tempo que sua origem está envolta em lendas. Muitos acreditam que ela tenha sido estabelecida por volta do 1º ou 2º século antes de Cristo. Essa antiguidade a torna lar de construções históricas impressionantes, como a Grande Mesquita de Sanaa, construída no ano 638 da Era Cristã, e que ainda está em uso atualmente. Infelizmente, Sanaa é vista por muitos como uma zona de guerra, e na verdade é mesmo. Viver na região significa estar sujeito a atos frequentes e imprevisíveis de violência. Violência que vai muito além da criminalidade de rua, como roubos e extorsões, embora esses também sejam um grande problema. Os cidadãos de Sanaa enfrentam terrorismo em larga escala, incluindo assassinatos públicos violentos e atentados com frequência. Teme-se que, à medida que a violência se intensifica, mais vidas sejam perdidas e marcos arquitetônicos históricos sejam destruídos para sempre. Número 3. San Pedro Sula, Honduras. Por muitas décadas, esta cidade vibrante com mais de 1 milhão de habitantes foi o centro econômico de Honduras, em grande parte graças à exportação de bananas para os Estados Unidos. Infelizmente, em 1998, o furacão Mitch devastou o país, despejando cerca de 190 centímetros de chuva e causando mais de 2 bilhões de dólares em danos. Até hoje, o país, outrora próspero, nunca se recuperou. Mais de 21 anos depois, a região é assolada pelos problemas, típicos da pobreza extrema e do colapso institucional. A corrupção no governo local é um problema gigantesco, e os criminosos atuam com elevado grau de impunidade, fazendo com que a cidade tenha a maior taxa de homicídios do mundo. Além dos assassinatos, são frequentes crimes como estupros, extorsão e outras práticas ainda mais perturbadoras. Devido à corrupção generalizada, os criminosos têm fácil acesso a equipamentos policiais, que usam para montar postos de controle falsos. Quando os cidadãos respeitadores da lei param seus veículos, os criminosos abandonam a farsa, roubam as vítimas ou, pior, sequestram membros da família. De fato, a extorsão é tão comum que as famílias frequentemente pagam resgates sem envolver a polícia, que em muitos casos também está envolvida. Com uma taxa alarmante de violência tanto contra os habitantes quanto contra os turistas, até os viajantes mais experientes são fortemente aconselhados a evitar San Pedro Sula a qualquer custo. Número 2. Triângulo das Bermudas. Situado no coração do Oceano Atlântico Norte, o Triângulo das Bermudas capturou a imaginação coletiva de gerações. A área é uma região vagamente definida do Atlântico, localizada entre Porto Rico, o estado da Flórida e a ilha de Bermuda. Também conhecida como Corredor de Furacões ou Triângulo do Diabo, essa região foi palco de numerosos desaparecimentos misteriosos. O local é frequentemente responsabilizado pelo sumiço de navios e aeronaves. Os acontecimentos bizarros registrados na área já foram atribuídos a tudo, desde forças magnéticas anômalas até atividade extraterrestre. Mas, à luz da ciência moderna, acredita-se amplamente que esses fenômenos sejam causados por padrões climáticos extremamente erráticos e, claro, pela nossa inclinação ao sobrenatural. Guardei o melhor para o final, mas antes,
Um desafio rápido de 45 segundos, ou 53 se quiser. Se você deixar um like e se inscrever nos próximos 5 segundos, terá 10 anos de sorte incrível. Tente, de verdade funciona. Número 1. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Também conhecida como Ilha das Cobras. Esta ilha desabitada está vazia por um bom motivo. Qualquer um que tente se aproximar da ilha encontrará uma placa em português com os dizeres "É proibido desembarcar". A razão pela qual essa ilha é proibida para seres humanos é que ela abriga milhares de cobras altamente venenosas e adaptadas exclusivamente a esse ambiente. Mais notavelmente, é o único habitat conhecido da jararaca ilhoa, uma espécie de víbora incrivelmente rara e uma das mais venenosas do planeta. Felizmente, seu único habitat natural está justamente onde a presença humana é terminantemente proibida. Você já viajou para algum dos destinos desta lista? Conte nos comentários. Mas é isso por hoje, nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.